Olá, teria sido Adão um ser imortal antes da queda? Você já se fez essa pergunta? É provável que não. Mas vamos fazer esse estudo e no final do vídeo chegaremos a uma conclusão, ok? Livro do Gênesis, capítulo 2, diz, a partir do versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora observe o versículo 9, que é de fundamental importância para a nossa compreensão. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. Observe, e a árvore da vida no meio do jardim. Observe esse ponto aqui. Deus também fez brotar, ou colocou ali a árvore da vida no meio do jardim. Sequência. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Observou? Versículo 16. Adão e Eva tinham permissão para comer de toda a árvore que havia no jardim, inclusive a árvore da vida. No 17, vem a exceção, que era proibido comer apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, vamos fazer a seguinte pergunta. Se Adão, antes da queda, era imortal, qual a necessidade da existência da árvore da vida no meio do jardim? Deu para compreender? Você já se fez essa pergunta? Qual a finalidade de uma árvore da vida? Se não dar a vida. Isso quer dizer que ela estava ali para dar vida a Adão. Mas o versículo 17 diz que ele só morreria a partir do momento que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Mas, analisando bem as Escrituras, vamos compreender que essa morte é uma morte espiritual, a qual desconectou o homem da presença de Deus. Observe o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que Cristo veio para resgatar o que se havia perdido, para trazer de volta ao homem a comunhão com Deus. Não é isso? Então, a morte que se deu ali foi um fator espiritual e separatista de Deus para com o homem. Todavia, esses textos nos dão a entender que Adão precisava, sim, se alimentar da árvore da vida para se manter vivo. No versículo 9, a primeira parte diz que Deus plantou ou fez brotar árvores boas para alimentação. Isso quer dizer que Adão, assim como eu e você, precisava nutrir o seu corpo.
Caso contrário, o corpo pereceria. Entendeu? Então mostra que Adão tinha essa fragilidade física. Vamos compreender mais ainda como funcionava a árvore da vida. Observe o que diz Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui ainda vem a confirmação que essa árvore existe, existirá e ainda será de benefício para aqueles que vencer. Ok? No capítulo 22 e versículo 2, deixa mais claro. Ok, capítulo 22, versículo 1, inicia assim. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Observe agora o versículo 2. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando do seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Deu para compreender aí como a árvore funcionava e vai funcionar? Ela gerava frutos. Frutos são para alimentos. Em Gênesis deixa claro que Deus não proibiu Adão comer desse fruto. Lembrando que essa árvore é a árvore para dar vida. Ok? E mais, essa árvore ainda produzia as folhas que servirá para a saúde das nações. É provável que Adão também fizesse uso dessas folhas. A Bíblia em nenhum momento declara que Adão era imortal, que era perfeito, que não precisava de alimento e que não sofria danos, de maneira nenhuma. É provável que no seu dia a dia, lidando com animais, na batalha, porque Adão também foi colocado ali para guardar o jardim. Mas guardar de quê? Esse é outro tema. E vou mostrar que Adão também passava por um processo de batalha. Logo, é provável que essas folhas também serviam para dar saúde ao físico de Adão. Os frutos, a vida. As folhas, saúde, recuperação. Então, até o momento, todos os versículos vêm mostrar que Adão, antes da queda, ele precisava se alimentar da árvore da vida, até mesmo porque não foi proibido. Era uma necessidade que ele tinha. O corpo dele precisava dessa substância, desse alimento. Ele não era imortal. A mortalidade dele, referente à queda, se deu em razão da sua espiritualidade e separação para com Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22, vai deixar claro que depois que Deus expulsou Adão do Éden, ele providenciou para que houvesse a proteção da árvore da vida, para que Adão não voltasse a comer do seu fruto. Porque se comesse, agora seria um homem sabendo do bem e do mal, com a vida eterna. Porque a árvore dava a vida. E nessa nova condição, era impossível que Adão tivesse acesso a esse alimento de vida. Observe o que diz o texto. A partir do 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora,
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Viu? Agora, a árvore da vida que antes era permitida para ele, a partir desse momento, se torna proibida, justamente para ele não ter o recurso da vida e da saúde. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A coisa era tão séria que foi necessário colocar um querubim, uma espada flamejante. Isso aqui é uma ameaça a Adão. Provavelmente, Adão pensou na possibilidade de fazer uso da árvore da vida para se manter em vida e saudável. Mas a coisa era tão séria que Deus fez tamanha proteção. Então dá para entender? Antes era permitido. Ele tinha vida, porque não tinha a ciência, não tinha despertado nele esse outro lado do mal. Agora, com a ciência do bem e do mal, era impossível que ele fizesse mais uso da árvore da vida. Sendo assim, tudo nos leva a acreditar que Adão não era um ser fisicamente imortal. Ele precisava de subsídios para se manter vivo constantemente. O alimento natural e o alimento da árvore da vida, que é algo superior. Você compreende assim também? Você já tinha estudado isso? Comente aqui, deixe nos comentários qual a sua visão, qual o seu entendimento, para a nossa edificação.